Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer para Transformar. Esse é mais um vídeo do ciclo de estudos EPED 2024, sobre os livros de Oswaldo Polidoro. EPED é a sigla para Espaço Permanente do Estudo do Divino Monismo. E o Divino Monismo nada mais é do que a reunião das verdades divinas entregues por todos os grandes vultos da nossa humanidade, e que explica que todos nós vamos evoluir até um dia chegar a sermos Deus em Deus. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas de Oswaldo Polidoro, ele explica: em Deus nada cresce nem diminui, dele tudo deriva e a ele retorna. E essa é a divina realidade, o divino monismo, a ciência integral ou da unidade. Ninguém e nada será eternamente filho de Deus. Tudo voltará ao cadinho divino como divino. Tudo depende de esforço íntimo para tal desabrochamento. Estamos aqui para isso, para evoluir e desabrochar as virtudes divinas que temos dentro de nós. E para isso acontecer, temos que estudar, aprender e refletir sobre as verdades divinas. Mas é claro que o conhecimento sozinho não é suficiente. A gente precisa colocar em prática e nos transformar, fazer escolhas para seguir no caminho que são as melhores direções de mais harmonia, sabedoria e crescimento. Eu sou a Alessandra e faço parte do grupo que trabalha com o projeto Conhecer para Transformar. Nosso objetivo é levar ao maior número de pessoas possíveis o conhecimento dessas verdades divinas. Com esse objetivo de levar a informação para o mundo, quero lembrar que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 911 32 0077 e ganhar o livro que a gente está estudando, que é Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro. Caso você queira também baixar o PDF, é muito fácil e também gratuito. É só entrar no site conhecerparatransformar.com.br e fazer o seu download. Agora, vamos voltar para a nossa história. Estamos no terceiro episódio do livro Moral, Amor e Revelação. E eu comentei que ia contar a história do Teonildo. Então, vamos lá? Teonildo foi um bispo romano e viveu como um homem bom. Na vida anterior a essa, tinha sido um bom conselheiro de um rei. E antes disso, não teve vidas dignas de registros superiores. E o mensageiro espiritual vai explicar o que são esses registros superiores. Chamamos de registração superior ao trabalho individual que mais encerre responsabilidade coletiva. Fica bem explicado, portanto, que muito mais terá a ganhar ou a perder todo aquele que tanto mais venha a desempenhar função coletiva. Se fizer tudo conforme a ordem divina, receberá a recompensa de grande colaborador do plano superior. E se fizer o contrário, receberá a recompensa de grande errado. Vejam, pois, como o uso do livre-arbítrio é obrigatório, sendo consequente a responsabilidade. E a conclusão é lógica, pois daí resulta conhecer e reconhecer que temos em nós mesmos, pela vontade de Deus, o direito de construir nosso destino. Eu vou repetir essa última frase. Temos em nós mesmos, pela vontade de Deus, o direito de construir nosso destino. Ao mesmo tempo que eu acho incrível essa liberdade, também dá aquele frio na barriga, porque chama para a nossa responsabilidade. Deus nos dá a liberdade de escolha. E como a gente já falou por aqui, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Ou seja, a gente pode sim fazer o que quiser, mas teremos que arcar aí com as consequências dos nossos atos. E como mostra o texto, quanto maior o impacto que a gente tiver, as ações coletivas, maior será o retorno, tanto para o bem quanto para o mal, né? Com a questão do nosso reequilíbrio, que às vezes é necessário quando a gente age contra a lei.
Teonildo, quando desencarnou, saiu do corpo com as suas roupas de bispo e com a sua carga feliz pelo homem devotado que foi ao bem do próximo. Ao mesmo tempo, Teonildo também levou para o plano espiritual os seus conceitos e preconceitos. Fora recolhido nos portais da morte e fora encaminhado ao local devido, onde faria a sua necessária ambientação. E na hora certa, fizera a leitura do seu relatório, vindo a saber que a vida humana é registrada pelos funcionários do plano espiritual, saibam ou não os encarnados, gostem ou não, estejam ou não de acordo. Ficou sabendo, portanto, que as opiniões humanas, favoráveis ou desfavoráveis, nada podem contra as leis fundamentais do universo. Dias depois, sempre na trilha informativa, foi-lhe dado conhecer o diagrama do planeta, através do que ficou ele sabendo que a crosta é envolvida de faixas ou céus superpostos e em forma concêntrica. Ficou sabendo também que ele estava habitando o terceiro céu, numa de suas subdivisões. E foi então que começaram a se movimentar as suas ideias, vindo ele a se inquietar e se indispor com a ordem divina, pelo fato de não herdar pelo menos o sétimo céu, o último céu da escala planetária. Eu vou destacar 3 pontos desses textos com você. Primeiro, a nossa vida é registrada e existe uma estrutura espiritual que trabalha com isso. Tudo que a gente faz, pensa e sente é registrado não apenas nesse relatório externo, mas também no nosso íntimo. Uma boa analogia que eu penso é como aquele filme do Divertidamente, sabe? Que mostra as nossas ações, os nossos sentimentos ou os momentos que a gente vive registrado naquelas bolinhas coloridas. E isso fica dentro de nós, não é um julgamento externo, mas um registro interno e que vai poder ser lido e acessado no plano espiritual. O segundo ponto que eu quero comentar é sobre essas várias faixas do plano espiritual. O Zé Armando e a Kátia também trouxeram um pouco sobre essas faixas espirituais nos livros que eles já comentaram aqui no EPED. O mundo espiritual ele é dividido em 7 céus, e esses 7 céus vão subdividindo em mais de 30.000 faixas ou moradas para os desencarnados, para os espíritos. Quando a gente morre, a gente vai para uma dessas faixas espirituais, né? E isso vai acontecer de acordo com o nosso merecimento. Ou seja, vai depender de como foi o nosso comportamento na vida e como está a nossa vibração e sintonia para ter esse direcionamento. E o terceiro e último ponto desses trechos que eu li, que eu quero destacar, é como a gente pode ter uma visão, às vezes, bem limitada e nada humilde, né, como foi o Teonildo. Do ponto de vista dele, ele ficou bem incomodado de estar no terceiro céu e não no sétimo. Ele achava que merecia um céu mais elevado. E já fica aqui uma reflexão. Será que a gente pode estar tendo uma visão assim das nossas vidas? Sendo um pouco arrogante? Vou deixar aqui para você pensar e para todos nós pensarmos. Voltando então ao caso do Teonildo. Teonildo, ele foi instruído, né, por um espírito e ele vai conversar sobre esse incômodo que ele estava tendo de estar no terceiro céu. Teonildo, por aqui, franqueza é virtude, é galardão, porque reflete o grau de simplicidade da criatura. E para lembrar-lhe uma das visões do Cristo, simplicidade é para os evoluídos. É realmente a soma das conquistas íntimas, o penhor de todo o trabalho evolutivo. Porque para ser simples e humilde ao máximo, cumpre ser evoluído ao máximo. Fale, portanto, mais com o coração e menos com o intelecto, tendo por certo que aqui estamos para lhe dar as instruções que estejam ao nosso alcance. Era importante que o Teonildo falasse sobre esse incômodo dele do terceiro céu, porque era a partir desse lugar que ele poderia ser esclarecido. E o bispo falou: eu pensava que iria para lugar bem mais elevado.
Estou no terceiro céu, apesar de ter sido um sacerdote e de não ter feito muitas coisas que outros bispos fazem. E eis que ele recebe esse maravilhoso esclarecimento do instrutor espiritual. Teonildo, para aqui vêm filhos de Deus que esposam as mais diversas crenças, que se confiam aos mais controversos conceitos de fé. A lei, porém, não se importa com as crenças nem com os conceitos de fé, mas sim com a quantidade de amor e de sabedoria com que o Filho de Deus por aqui aporte. Se quiser levar em conta esta verdade básica e o fizer pelo viso do processo evolutivo, há de ver que nada há para ser discutido, porque tudo está divinamente certo. Teonildo começa a ter alguns esclarecimentos sobre aqueles conceitos e preconceitos que tinha trazido com ele. Mas ainda não estava conformado. Ele questiona o instrutor falando que tinha sido um sacerdote cristão e tinha devotado a vida ao bem do próximo. E o instrutor vai complementar. Por isso mesmo veio parar aqui. Do contrário, iria parar onde estão outros bispos em lugares bem menos interessantes. Além do mais, todos devem ter em que aplicar a vida, e o irmão teve o seu meio de vida bem farto e garantido, bastante festejado pelo mundo. Não se queixe, antes dê-se por feliz por ter sido um homem bom, que de sua fartura extraiu um pouco de bem para o seu próximo, que de sua autoridade e galardões do mundo não se prevaleceu para fazer mal a alguém. É justo que tenha, irmão, de nada devendo queixar-se. Trate de evoluir, procure retornar ao mundo carnal para executar, não para blasfemar contra as leis do emanador. Tenha em mente que o cristianismo é moral, amor e revelação, e que o irmão pertenceu a uma escola religiosa bastante errada, verdadeiramente aquela que constitui a corrupção do cristianismo, a abolição do batismo de espírito. O instrutor explica para o Teonildo que a Igreja Católica, que foi formada por Roma, foi responsável por muita corrupção da doutrina entregue. E um dos pontos que a Igreja Católica mais se distanciou do exemplo de Jesus foi dizendo que os dons mediúnicos são coisas do diabo. E Teonildo, na sua vida de bispo, seguiu essa religião com conceitos bem deturpados. Então, quero relembrar que um dos papéis de Jesus foi de generalizar a revelação. Ele veio abrir as portas dessa comunicação com o plano espiritual. E devemos honrar e cultivar esses dons com muito respeito. Também eu quero reforçar que agir de acordo com a lei e ter Jesus como exemplo, fazendo bem, é o nosso compromisso espiritual e não algo que vai ficar gerando ganhos ou bônus. É o nosso dever. Agora, eu vou trazer aqui uma fala do instrutor para a gente refletir um pouco sobre o amor e a humildade. Vamos ver? Cada qual, infelizmente, pensa que tem razão para ser mais do que o seu próximo, pelo fato de ter o seu sectarismo. Entretanto, como já lhe disse, perante Deus é mais aquele que mais ama e que de fato mais sabe, porque sem amor e sem conhecimento não pode haver autoridade. O amor e o conhecimento fazem compreender a necessidade de trabalho bom em todo e qualquer setor de atividade, porque todo e qualquer setor de atividade, quando atendido em harmonia com a grande lei de harmonia, é sacerdócio cristão, é serviço celestial. O convite aqui é para a gente pensar nas nossas certezas, vaidades e no nosso ego, para buscar exercitar a humildade, agindo sim com mais amor e buscando ter mais conhecimento. Conhecer mais ajuda a gente a entender a dimensão de todo o trabalho que deve ser realizado, tanto para os outros como o trabalho que é interior. Como diz a sabedoria órfica, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Voltando então agora para a nossa história.
Conforme o bispo Teonildo foi sendo esclarecido, ele percebeu que estava até que num céu bom para ele. Ao final da conversa com o instrutor, Teonildo escuta um pouco mais sobre o exemplo de Jesus e a responsabilidade que cada filho de Deus tem sobre a sua própria evolução. É a escola da vida, tal e qual como Jesus a demonstrou, porque ele foi apenas um modelo divino apresentado pelo Pai, mas não inventor ou criador de coisa alguma. Deu o devido exemplo, derramou do Espírito sobre a carne e convidou cada qual no sentido de tomar a sua cruz do seu dever evolutivo. Ele não inventou a doutrina, ele não é responsável pelas liberdades individuais de seus tutelados. A cada um cumpre o dever de se responsabilizar pelos seus atos. E se alguém não o quiser fazer, isso não modifica a ordem divina. Isso não altera o programa cósmico. Esse alguém entrará na linha à custa de sofrimentos. Com esse caso, a gente aprende que cada um de nós é responsável pela sua própria evolução espiritual, que essa evolução é feita pelo caminho do amor e da sabedoria demonstrado nas nossas ações. A gente aprende sobre a necessidade de sermos mais humildes e que a busca pelo conhecimento é fundamental para melhorarmos nosso comportamento. Até aqui, você já percebeu quanto conhecimento a gente tem em cada caso. Para fazer os episódios, eu separei alguns, então fica aqui o meu convite para você ler o livro todo, Moral, Amor e Revelação, e aproveitar os 18 casos que têm muitos ensinamentos. Agora, vamos para o segundo caso de hoje, que é a história de Jesuíno. Jesuíno tinha 21 anos quando faleceu. Ele estava entrando para roubar uma casa com seu pai quando ele é morto. Durante a noite de vigília do corpo, o plano espiritual aproveitou a oportunidade para fazer vários trabalhos de esclarecimento, tanto para espíritos que tinham desencarnado há pouco tempo, como para centenas de aprendizes da doutrina. Os instrutores explicam a história de Jesuíno. Nascera de uma união adulterina e fora um dia raptado pelo pai, tomando paradeiro de todos ignorado. E ao completar 9 anos, tendo morrido o marido da mãe infiel, veio ele com seu pai e formaram família. Quando a mãe de Jesuíno vai morar com eles, ela acaba indo para o caminho do roubo também. O pai do Jesuíno dizia que roubava para cobrar da sociedade o que ela devia. E Jesuíno, que é criado nesse ambiente, segue o mesmo triste caminho. Eles pensavam que faziam a sua parte. Eram religiosos do modo deles. Faziam as suas oferendas nos altares, davam as suas esmolas e ajudavam ali algumas pessoas. Mas o que aconteceu naquela noite do assalto? Um tiro ecoou e um corpo tombou pesadamente no solo. Era Jesuíno que ali tinha o seu modo particular de entrar em contato com a lei geral da desencarnação. O mundo fechou em parte o seu capítulo, enquanto que o plano astral teve o seu novo capítulo a fornecer. Jesuíno morreu, Jesuíno continuou a viver. E a lei, acionando a justiça, fê-lo mergulhar na treva e na dor, além de marcá-lo para dias de expiação e de provas no porvir, porque a força equilibradora age de dentro para fora. Jesuíno, pela lei de equilíbrio, vai precisar ressarcir as suas dívidas. A lei de Deus faz parte de nós. Tudo o que fazemos é registrado, seja para o bem, seja para o mal. E se a gente não está de acordo com a lei, vamos ser obrigados a buscar esse reequilíbrio. Nesse caso, o mensageiro coloca 2 reflexões importantes quando conversa com outro espírito. Primeiro, ele comenta sobre a diferença de ser indiferente aos credos religiosos e viver alinhado com a verdade, e a gente vai dar uma olhadinha como ele fala sobre isso. Eu também sou indiferente aos credos religiosos, mas não sou indiferente à verdade. Vim da carne como cultivador da moral, do amor e da revelação,
que são os bastiões da excelsa doutrina entregue pelo Cristo aos homens em geral. Se isso foi possível a mim, não pode ser impossível aos demais filhos de Deus, porque eu não fui e não sou especial. Tome, pois, a trilha da verdade, a fim de abandonar as trilhas supersticiosas que os homens inventaram, porque a libertação não virá com mostras exteriores, conforme ficou dito pelo Cristo. É muito comum a gente colocar desculpas para os nossos comportamentos. Mas quando um espírito consegue e mostra que esse caminho é possível, a gente percebe que todo mundo pode também. Não existem filhos especiais para Deus, somos todos iguais. Estamos apenas em pontos diferentes da nossa evolução e desse desabrochamento das virtudes divinas. E o segundo trecho da fala do mensageiro vai ser sobre a necessidade dos pais darem uma boa educação espiritual aos seus filhos. Vamos ver? Os pais, na Terra, pensam que tudo implica em dar aos filhos aqueles elementos indispensáveis à vida física. Abandonam os filhos como eles mesmos foram abandonados pelos seus pais ao crivo da ignorância espiritual. E quando pensam que criaram um homem de verdade, nada mais fizeram do que uma vítima das trevas. A roupagem do espírito é desprezada. O pão do céu não é lembrado. A liberdade da alma no após-morte fica em regime de esquecimento. A história de Jesuíno nos mostra as consequências espirituais quando agimos fora da lei divina. Ela também faz um convite para refletirmos sobre a importância do ambiente familiar e da verdadeira educação moral na formação do caráter dos nossos filhos. Por fim, enfatiza a necessidade de abandonar as práticas religiosas superficiais e abraçar a melhor conduta moral de comportamento. Eu vou fechar esse nosso terceiro episódio com essas reflexões. Eu encontro você no nosso próximo vídeo, no episódio final do livro Moral, Amor e Revelação. Não perca! Até lá!